O apoio e valorização à vida à distância é um tratamento espiritual desenvolvido pelo Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Tramandaí. Este trabalho é realizado há 8 anos sob a coordenação espiritual de Ivone Pereira e demais benfeitores. Este tratamento espiritual visa atender o indivíduo em suas necessidades, bem como assistência espiritual de toda a família, encarnados e desencarnados. O tratamento deve ser realizado por 6 semanas, durante todas as segundas-feiras, no horário das 16 horas até as 16h30. Cada assistido deve permanecer conectado com a equipe espiritual, iniciando pela prece simples de abertura. Logo após, deve iniciar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo e item sugerido anteriormente. Ao término da leitura, deve-se fazer a prece de encerramento, agradecendo a assistência e a companhia dos benfeitores espirituais. Para finalizar o tratamento, é necessário o autoabraço, reconectando-se consigo mesmo. Boa tarde, amigos. Bem-vindos a este trabalho de atendimento espiritual à distância, apoio e valorização da vida, sob a coordenação espiritual de Ivone Amaral Pereira. Vamos nos colocar em sintonia com essa equipe de benfeitores espirituais para nos acompanhar neste momento de fé, amor e caridade através da prece de abertura. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, Instruções dos Espíritos. Dar-se-á aquele que tem. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: Por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo disse: E por que para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado? Porque a todo aquele que já tem, se lhe se dará ainda, e estará na abundância. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse: Escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. São Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 14.
Prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servirdes para com os outros, e vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. São Marcos, capítulo 4, versículo 24 e 25. Dá-se àquele que já tem e se tira àquele que não tem. Meditai estes grandes ensinamentos que frequentemente vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Estes esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes, que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai isto como uma oposição figurada. Deus não retira às suas criaturas o bem que se dignou fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco, é o próprio Espírito, Ele mesmo, que pródigo e negligente não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho do seu pai lhe ganhou e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai quem lhe toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir neste campo mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai se elas não produzem nada? Não, não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor das suas misérias e que então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem, que rompa o solo ingrato com o esforço da sua vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que tiver escolhido como boa entre as más, que a regue com o seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir 100 e um outro 1000. Coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará reproduzir os frutos da caridade. Um Espírito Amigo, Bordeaux, 1862. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus,
mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Senhor, todos vós que repelis a doutrina espírita como uma obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. Basta trajar a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer eu sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre, discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que devem produzir a árvore do cristianismo, a árvore poderosa cujos ramos espessos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor? Os frutos da árvore da vida são os frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como fez durante muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procura espalhar os seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram transformá-la à sua ideia, quiseram modelá-la segundo as suas necessidades. Eles a cortaram, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento que se detém sob sua sombra para procurar o fruto da esperança, que deve lhe restituir a força e a coragem, não distingue senão ramos infecundos, fazendo prossentir a tempestade. Em vão, ele procura o fruto de vida na árvore de vida. As folhas caem secas. A mão do homem, de tanto manejá-las, queimou-as. Abri, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore de vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, e a vereis produzir ainda com abundância seus frutos divinos. Deixai-a tal como Cristo vô-la deu. Não a mutileis. Sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não encurteis seus ramos. Seus frutos benfazejos caem em abundância para sustentar o viajor sedento que quer atingir o objetivo. Não os colheis, esses frutos, para os guardar e os deixar apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Há assambarcadores do pão da vida, como os há, frequentemente, para o pão material. Não vos enfileireis entre eles. A árvore que produz bons frutos deve distribuí-los para todos. E depois, procurai aqueles que estão sedentos, conduzi-os sob os ramos da árvore e dividi com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, distanciai-vos, pois, daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore de vida. O Divino Salvador,
o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore de vida derrame sobre vós seus frutos com abundância. Crede e orai. Simeão Bordeaux, 1863. Capítulo 19. A fé transporta montanhas. Poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esses demônios? Jesus lhe respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, os preceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer porque não crê poder vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e noutro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar.
A fé incerta sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que é um grande poder fluídico normal junto a uma fé ardente, pode apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, serão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhais a fé. Finalizamos este momento agradecendo o apoio de nossos amigos espirituais que nos acompanharam, seguindo confiantes e perseverantes na valorização de nossa vida e no Evangelho de Jesus, com a prece aos espíritos protetores do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja.